E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu tá aqui no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai tratar um pouquinho de elementos de coesão, de conjunções, tá? De nexos conectivos, tudo a mesma coisa, né, pessoal? Lembra, a gente vai falar um pouquinho de conjunção e, obviamente, quando a gente fala de conjunção, consequentemente, a gente tem que falar de quê? De orações. Por quê? Qual é a função clássica de uma conjunção? A conjunção ela serve para unir termos ou unir o quê? Orações. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Né? Lembrando que isso aqui tu vai utilizar muito em vestibular, em concurso e né, em qualquer prova que tenha de língua portuguesa, pode ter certeza que vai aparecer alguma coisa a respeito dos elementos de coesão. Bom, aqui eu destaquei para vocês, até no título, né, do vídeo, eu coloquei para o Tribunal de São Paulo, para o TJ de São Paulo, para a prova de oficial escrevente, que saiu o edital agora há pouco. Bom, o que acontece, pessoal? Porque ali no edital tem uma parte que diz elementos de coesão. Não aparece, pelo menos no conteúdo programático, não aparece em nenhum momento ali análise sintática externa, por exemplo. Tá? Mas aparece assim, ó, pontuação, aparece estrutura textual, e aí dentro dessa parte da estrutura aparece ali elementos de coesão. Então ele está falando que sim, eles vão cobrar nexos, vão cobrar conjunções. Te liga nisso, tá? Bom, aqui, então, vamos falar um pouquinho hoje das orações subordinadas adverbiais, que serão introduzidas, obviamente, por conjunções subordinativas adverbiais. Marques, pelo amor de Deus, tudo isso parece grego para mim. Calma, vamos por partes. Olha só, primeira coisa, vamos entender o título disso aqui. O título é Orações Subordinadas Adverbiais. Vamos entender palavra por palavra. Primeira coisa, olha só, lembra? O que é uma oração? O que é uma oração? Eu posso dizer que toda frase é uma oração? Com certeza não. Eu posso dizer que toda oração é uma frase. Agora, toda frase é uma oração? Nananina, não. Por quê? Porque, olha só, frase é qualquer enunciado que tenha sentido. Exatamente. Frase é qualquer enunciado que tenha sentido. Então, tem sentido é uma frase. Lembra disso, tá? Vamos imaginar alguém entra aqui no escritório, Marques, fogo! E aí, o que eu faço? Largo correndo, né? Por quê? Porque o fogo tem sentido, claro, o que ele está querendo me dizer? Ah, que o prédio está em chamas, então que vamos embora. Lembra disso? Então, ó, fogo é uma frase? Com certeza. Agora, fogo é uma oração? Não, fogo não é oração. Por que não é oração? Porque não possui uma coisa chamada verbo. Porque oração, ó, lembra? Oração é toda a frase que possua um verbo. Então, é toda a frase que possua um verbo ou locução verbal. Tranquilo? Então, isso é oração. Depois, por que o nomezinho é subordinada? Por que o nome é subordinada? Porque aqui a gente tem uma relação de dependência entre as orações. Vamos de novo? Ela é subordinada, ó, porque tem uma relação de dependência. Uma relação de dependência de uma oração para com a outra. Aí, normalmente no processo de subordinação, tu vai ver assim, ó, que a oração principal, por muitas vezes, ela se vale por si só. Ela não tem a necessidade de uma outra oração. Digamos que ela poderia existir sozinha, tá? E mesmo assim, nem sempre isso vai acontecer. Agora, a subordinada nem se fala. A subordinada, com certeza, ela precisa da oração principal. Caso contrário, ela não existiria. Na verdade, tu vai ver que no processo de subordinação a gente tem uma relação de dependência praticamente das duas orações, de uma para com a outra. Então lembra disso, subordinação é isso, é dependência. Imagina na tua vida, Marques, eu sou funcionário em tal lugar, aí eu tenho o meu chefe. Bom, a tua posição em relação ao teu chefe é uma posição de quê? De subordinação. Sou subordinado ao meu chefe, por exemplo, para receber o meu salário, né, no final do mês, aquela coisa toda. Tranquilo? Mas isso por enquanto. Daqui a pouco, quando tu entrar, né, num serviço público, ou aí vai mudar, né? Tá? Ó, adverbial. E o que é adverbial? Por que é oração? Por que é subordinada? Por que é adverbial? É oração porque é uma frase que tem verbo. Ela é subordinada porque eu tenho uma relação de dependência, uma precisa da outra. E ela é adverbial por quê? Por que ela é adverbial? Porque ela indica uma coisa chamada circunstância. Ó, circunstância. Ô Marques, eu lembro disso aqui, ó.
quando eu estudei classes gramaticais, quando eu estudei substantivo, artigo, numeral, adjetivo, etc., tinha um tal de advérbio, que era a categoria gramatical que indicava o quê? Circunstância, de lugar, de tempo, de grau e intensidade, e assim vai. Isso aí. Por isso que a gente chama de oração subordinada adverbial. A grande diferença é que agora eu não vou ter uma palavrinha ou uma expressão indicando circunstância. Eu vou ter o quê? Uma oração inteira indicando circunstância. Uma oração inteira indicando circunstância de causa, uma oração inteira indicando circunstância de comparação, uma oração inteira indicando uma circunstância de condição, e assim vai. Essa que é a grande diferença, pessoal, tá? Eu tenho a mesma ideia, que é uma ideia de circunstância, só que expressa por uma oração inteira. Isso é uma oração subordinada adverbial. Beleza? E aí a parte final, obviamente, depende do quê? Da ideia, do valor semântico que a gente tem a essa conjunção. A essa conjunção não, desculpa, a essa oração. E quem vai nos ajudar com esse valor semântico? Aí sim, é quem? A conjunção. É o síndito, é o elemento de coesão, é o nexo, é o conectivo, que é tudo a mesma coisa. Tranquilo? Vamos ver na prática isso? Vem pra cá, olha só. Então, eu peguei aqui 9 frasezinhas, tá? 9 períodos, na verdade, 9 períodos compostos. Obviamente que vamos falar de subordinação. Por que eu peguei 9? Porque são 9 as classificações das orações subordinadas adverbiais. Lembra disso? Vamos ver uma por uma? Olha só. Então, tu tem aqui, ó, saímos rapidamente, visto que estava armado um temporal. Então, primeira pergunta que eu te faço, quantas orações eu tenho? Eu tenho 2 orações. Como é que eu tenho certeza que eu tenho 2 orações? Porque eu tenho 2 verbos, exatamente, ó. Então, eu tenho o verbo aqui e eu tenho o verbo aqui, ó. Na verdade, aqui eu tenho uma locução verbal, né? Estava armando, tá? Então, saímos rapidamente, visto que estava armando um temporal. Se eu tenho 2 verbos, 2 locuções verbais, um verbo e uma locução verbal, é porque eu tenho 2 orações, beleza? Agora, vamos ver se de fato isso aqui é um processo de coordenação ou subordinação. Olha só. Saímos rapidamente. Percebe que se eu falo para ti saímos rapidamente, de fato, isso aqui por si só até tem um certo sentido, né? Agora, imagina que eu chego para ti e falo assim, ó, visto que estava armando um temporal. Vem cá, deixa eu te falar alguma coisa. Fala, Marcos. Visto que estava armando um temporal. Sim, tu vai dizer, tá, e aí, Marcos? Segue, desembucha, tá entendendo? Ou seja, isso aqui, gente, depende disso aqui. Eu tenho uma relação de dependência. Se eu tenho uma relação de dependência, é porque eu tenho um processo de subordinação. Beleza? Mas vamos direto para a oração subordinada adverbial. Ó, visto que estava armando um temporal. Tudo isso aqui é a nossa oração subordinada adverbial. Por que ela é oração? Porque tem verbo. Por que ela é subordinada? Porque depende da principal. Por que ela é adverbial? Porque ela indica, sim, uma circunstância. Agora, circunstância de quê? Vamos lá, vamos analisar de novo. Ó, saímos rapidamente, visto que estava armando um temporal. Saímos rapidamente. Aí eu te pergunto, por que motivo? Por que razão? Por que causa saímos rapidamente? Ó, tá entendendo? Saímos por que motivo, por que razão, por que causa saímos rapidamente. Então percebe que ó, o visto que estava armando um temporal indica uma circunstância de causa em relação ao motivo, é o motivo pelo qual saímos rapidamente, é a causa. Bom, se indica uma circunstância de causa em relação a essa oração, é porque ali nós temos uma oração subordinada adverbial, o quê? Causal, exatamente. Percebe? A última coisa a gente pode dar uma olhada lá no nexo. Visto que, já que, o próprio porquê, lembra? Saímos rapidamente porque estava armando um temporal. Está aqui. Ele poderia perguntar para ti se aquele visto que poderia ser substituído por porquê. Poderia? Poderia, sem problema algum. Outra pergunta que poderia aparecer aqui para gente e que está no edital, por exemplo, da prova de oficial escrevente agora para o TJ de São Paulo, está lá no conteúdo programático, um dos últimos itens, tá, pessoal? Se duvidar, é até o último item que aparece no conteúdo programático. Pontuação. Olha só, eles podem perguntar para ti isso aqui, ó. E essa vírgula? Essa vírgula é obrigatória ou ela é facultativa? Do jeito que está aqui, ó. A vírgula, linha 18 do texto poderia ser suprimida sem prejuízo semântico. E aí, pode ou não pode? Pessoal, essa vírgula aqui
Pode. Por quê? Pela ordem das orações, ó. Primeiro eu tenho aquilo que a gente chama de oração principal. Depois eu tenho a minha oração subordinada adverbial. Lembra disso? Ó, sempre que eu tiver essa posição aqui, ó, oração principal e depois oração subordinada adverbial, a vírgula que liga as duas orações, ela é facultativa, ela não é obrigatória. Todavia, se eu fizer a inversão, comecei pela oração subordinada adverbial, depois vem a oração principal, aí a vírgula ela passa a ser o quê? Obrigatória. Fechou? Desculpa. Então, vamos lá. Primeira já foi, oração subordinada adverbial causal. Marques era mais esforçado que o amigo. Ó, Marques era mais esforçado que o amigo. Quantas orações eu tenho? Aí tu vai olhar assim, ó, vamos olhar com calma, né? Marques era, opa, ó o era aqui, mais esforçado que o amigo. Ah, Marques, agora eu só tenho uma oração. Essa aqui é a famosa oração absoluta. Não, pessoal, pior que não, tá? Por quê? Porque, na verdade, o verbo ele fica subentendido na segunda oração. Porque o que eu estou querendo dizer? Ó, Marques era mais esforçado que o amigo, o que? Era, é o verbo ser também, né? Só que ele fica subentendido, não tem a necessidade de eu repeti-lo aqui, tá? Bom, mas enfim, olha só, eu quero que tu destaque isso aqui para mim e isso aqui, ó. Bom, nós vimos quais são os principais nexos causais, porque, visto que, já que, etc. Não esquece que o porquê também pode ser explicativo, né? Tem que cuidar aquelas observações. Bom, então olha só, quais são os principais nexos comparativos? Na verdade, eu diria para ti que o principal é o quezinho, mas não é qualquer que, ó, é aquele que vem precedido por mais, por menos, etc. Mais que, mais tarará que, menos tarará que, e assim vai. Como aqui, por exemplo, mais esforçado que. Só não esquece, se perguntarem para ti, ó, tá? É ele que introduz aquilo que a gente chama de oração subordinada adverbial comparativa. Comparativa. Percebe que aqui a ideia de comparação ela fica muito evidente, né? Muito evidente. Por isso que normalmente não é um quezinho que aparece tanto. Não aparece tanto. Por quê? Justamente em função de sua facilidade. Fica muito fácil a identificação desse que comparativo, porque ele vem precedido pelo mais, pelo menos, etc. Mas não esquece, o nexo é o que? O mais pertence à oração principal. É o quezinho que pertence à oração subordinada adverbial comparativa. Tá aqui a nossa segunda oração subordinada adverbial. Beleza? Facinho, né? Muito bem. Terceiro caso, olha só. Ele fala tão alto que não precisa de microfone. Sublinha aqui para mim o tão, sublinha, destaca aqui para mim, ó, faz, né, um asterisco, faz um desenho, um retângulo, qualquer coisa ali no quezinho, tá? Olha só, olha a frase, tá? Ele fala tão alto. Chego aqui para ti e digo assim, bah, sabe o Marques, o que tem? Ele fala tão alto. De uma certa forma, isso aqui até tem um certo sentido, sim ou não? Tá, beleza, levamos. Agora, imagina que eu chego para ti e falo assim, ó, cara, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, que é que não precisa de microfone. Vai ficar me olhando e vai dizer, ih, Marques, o que aconteceu contigo? O que é isso? Que não precisa de microfone. Imagina eu começar um diálogo falando isso, pessoal, que não precisa de microfone. Faz sentido? Não faz sentido. Por quê? Porque essa oração, ela precisa do quê? Precisa da outra oração. Eu tenho uma relação de subordinação. Então, percebam que isso aqui é uma oração, sim, e isso aqui também é uma oração, né? Por que ela é uma oração? Porque tem verbo. Se tem verbo, é oração. Só que como essa oração, ó, ela depende da outra, nós temos um processo de subordinação. Então, ela é uma oração subordinada. Ela indica o que mesmo? Ela indica uma circunstância. Aqui, pessoal, essa circunstância seria um resultado, tá? Um resultado dessa ação prévia aqui, ó. Ele fala tão alto, da oração prévia, desculpa. Então, ele fala tão alto que não precisa de microfone. O resultado disso aqui está aqui. A esse tipo de oração, a gente vai chamar de oração subordinada adverbial. Até aqui tu já viu tudo. Por que é oração? Porque tem verbo. Subordinada porque depende da principal. Adverbial porque indica a circunstância. Aqui a gente vai chamar de consecutiva. Tá? Oração subordinada adverbial consecutiva é aquela que indica um resultado em relação à sua oração principal. Não esquece, qual é o principal nexo consecutivo? Qual é o principal nexo consecutivo? Está aqui destacado para você, ó. O que?
né? Percebeu que o que ele aparece em várias situações, né? Já apareceu como comparativo, apareceu aqui, o que pode ser explicativo. Tem que tomar cuidado com a palavra que, não esquece disso. Se apareceu o que na tua prova, opa, calma, analisa bem o contexto, analisa com cuidado, porque a palavrinha aqui tem N funções, N funções. Beleza? Seguimos? Vamos lá, vamos agora de uma maneira mais dinâmica. O que eu quero? Ó, eu quero a classificação dessa aqui, tá? Ó, embora o tempo esteja feio, vou para a praia. Tenho duas orações, sim ou não? Agora vamos lá, dinâmico, vai lá, tá? Tenho duas orações, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu tenho dois verbos. Muito bem. Tem uma relação de dependência de uma oração para com a outra? Com certeza. Depois é só tu fazer aquele joguinho, ver se eu conseguiria falar de uma forma isolada uma dessas orações. Então eu tenho uma relação de dependência. Essa oração aqui, ó, embora o tempo esteja feio, está indicando o que pra gente? Qual é a ideia? Olha só. Vou para a praia. O que o cara está querendo me dizer quando ele fala isso? Que normalmente ele vai para a praia, mas quando o tempo está feio, ele vai? Não. Quando o tempo está feio, normalmente ele não vai. Mas dessa vez ele foi? Ou pretende ir? Sim, dessa vez sim. Como é que eu tenho certeza disso? Porque está dizendo assim, ó, embora o tempo esteja feio. Então ele está abrindo uma exceção para aquilo que normalmente não acontece, passe a acontecer. A isso, pessoal, que nós damos o nome de, ó, tá? De nexos concessivos. Então isso aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Marques, eu não podia decorar tão somente o embora, apesar de que, etc., que são nexos concessivos. Pesada, pode, sem problema algum, mas não vai tão somente pela decoreba, não vai tão somente pela memorização. Entende a coisa? Tá? O embora, apesar de que, a despeito de que, são nexos concessivos que te dão essa ideia. Tu está abrindo uma exceção para que algo aconteça, tá? De uma certa forma é uma restrição, às vezes um contraste, tá? Mas pensa na exceção, né? Excepcionalidade, eu acho que é a melhor palavra aqui. Beleza? Então isso aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva, tá? E pode destacar o nexo embora. Se perguntassem para ti assim, ó, embora a linha 27 do texto poderia ser substituído sem prejuízo semântico por apesar de, pode? Pode. Não esquece que a flexão verbal vai sofrer alteração, tá? Mas ele não está falando aqui da estrutura oracional toda, ele está falando tão somente o que? Do sentido. Ele diz que o embora pode ser substituído pelo apesar de. Fechou? Seguindo, olha só, você passará no concurso desde que se esforce. E agora, olha só, desde que se esforce. Temos ali uma oração, sim ou não? Temos uma oração. Como é que temos certeza disso? Porque tem um verbo, show de bola. Qual é a ideia dessa oração agora? Analisa em relação a outra, ó. Você passará no concurso desde que se esforce. Eu não estou te indicando uma condição para passar no concurso, sim ou não? Estou indicando uma condição. Então percebe que toda essa oração aqui, ó, ela indica uma condição. Fica ainda mais fácil a partir do momento que tu percebe também que tem o desde que é um nexo condicional, tá? Mas só te liga numa coisa, o desde que é sempre condicional? Não, desde que pode ser condicional, mas também pode ser o que mesmo? Temporal. Então cuida. Aqui de fato está indicando uma condição em relação à oração principal, ó. Para passar no concurso precisa o quê? Precisa se esforçar. Então desde que se esforce, ó, condição para a oração principal. Então uma oração que indica uma circunstância de condição, nós chamamos de quê? Oração subordinada adverbial condicional. Beleza? Vamos de novo. É oração? É. Por quê? Porque tem verbo. Ela é subordinada? Sim, porque ela depende da principal. Ela é adverbial? Com certeza, porque ela indica o quê? Circunstância. Qual é a circunstância que ela indica? Condição. Por isso que ela é condicional. Fechou? Viu como a gente vai traduzindo tudo, pessoal? Olha só. Depois, a próxima. Construímos o curso conforme a lei. Conforme a lei. Qual é o nexo aqui? É o conforme. Conforme, que é sinônimo de segundo, ou ainda consoante, né, que é aquele nexo mais estranho que as pessoas não utilizam muito na linguagem coloquial, mas enfim, né, segundo, conforme, como, consoante, tudo a mesma coisa, tá? Então, ó, construímos como a lei, conforme a lei, segundo a lei. Então, percebe, isso aqui é uma oração, sim ou não? Conforme a lei. Aí tu vai dizer, bah, ô Marques, tá? Olha só, tá faltando um verbo. Sim, de novo, o verbo pode ficar o quê? Subentendido, né?
conforme a lei o quê? Conforme a lei manda, conforme a lei estabelece, tá? Fica subentendido o segundo verbo. Ah, Marques, eu posso colocar? Claro que pode, mas ele também pode ficar subentendido. Lembra disso, tá? Então, olha só. Isso aqui, pessoal, indica o quê? Uma conformidade em relação à nossa oração principal, tá? Então, conforme a lei, ou conforme estabelece a lei, construímos o curso. Então, estabelece uma relação de conformidade em relação à oração principal. Então, a gente vai chamar de oração subordinada adverbial conformativa. Tranquilo? Não esquece disso. Vamos lá, vamos nos esforçar para que todos participem do canal. Ó, depois da aulinha aqui, depois que tu assistir, tu vai fazer o quê? Vai compartilhar o link do Prof. Marques com teus amigos, só não com aquele concorrente assim que tu não quer que passe, né? Tá? Tô brincando. Sai compartilhando com todo mundo, até para ajudar o Prof. Marques, né? Então, olha só, tá? Vamos de novo? Olha as nossas duas orações aqui, ó. Vamos nos esforçar. Isso é uma oração? Com certeza. Por quê? Porque tem verbo. Para que todos participem do canal, tá? É uma oração? Com certeza. Por quê? Porque tem verbo. Essa oração aqui, gurizada, ela é introduzida pelo para que, tá? Que é a mesma coisa que a fim de que vai indicar o quê? Propósito ou finalidade. Então, olha só, qual vai ser a finalidade de nos esforçarmos aqui? A finalidade é o quê? Tá? É que todos participem do canal. Então, isso aqui está indicando a finalidade em relação à nossa oração principal. A isso nós damos o nome de oração subordinada adverbial final. Final é aquela que indica propósito ou finalidade. Quais são mesmo? Por quê? Tá? Esquece o porquê. Para que, tá? Para, tão somente, às vezes não precisa do para quê, pode ser para que, para, né, a fim de e a fim de que. Os principais nexos finais. Fechou? Vamos de novo? Quanto mais lemos, mais espertos ficamos. Olha só, aqui destaca para mim o mais e mais. Tá? Pessoal, mas vamos lá. Mais espertos ficamos. É uma oração? Sim ou não? Com certeza, porque tem o quê? Verbo. Quanto mais lemos é uma oração? Com certeza. Por quê? Porque tem verbo. Agora, olha só, qual é a relação disso aqui, ó, para com isso aqui? Mais espertos ficamos, tá? Então, quanto mais lemos, mais espertos ficamos. Isso aqui não está relacionado ou não está indicando uma proporção em relação a isso aqui? Ó, a proporção que leio, mais esperto fico, sim ou não? Sim, né? Então, ó, quanto mais lemos, mais espertos ficamos, tá? Ou ainda, ó, poderia colocar assim, ó, a proporção, ou ainda à medida que lemos, né, ficamos espertos e assim vai. Pessoal, sempre que eu tenho, ó, essas relações de proporção, como o próprio nome já diz, né, são nexos o que? Proporcionais. Que são quais? O à proporção que, o à medida que, lembrando que o à proporção que e o à medida que, para serem nexos proporcionais, eles têm que aparecer sempre o que? Craseadinho, te liga, tá? À medida que, ó, à medida que lemos, mais espertos ficamos, ó, à medida que lemos, ficamos espertos, tá? Lembra disso, ó. Aqui a relação é mais e mais, né? Eu poderia ter menos e menos, tá? Mas eu poderia ter mais e menos. Tudo isso vai depender do contexto. Não precisa ser diretamente proporcional. Não precisa ser mais e mais, menos e menos. Não, pode ser mais e menos, menos e mais, tá? Então, ó, vamos imaginar um cara que é fumante, mas ele tá parando um pouquinho, aos pouquinhos com o cigarro. Ele diz assim, quanto menos cigarros eu fumo, mais saudável eu fico. Ó, menos e mais. Eu tenho essa relação inversamente proporcional. Pode ser menos e mais e menos, tanto faz. Aí aqui a gente vai ter uma ideia de proporção. Beleza? Então tá. E a última, pessoal, ó. Fico triste sempre que vou à casa de João. Tá? Vamos lá, classifica para mim essa última oração aqui, ó. Sempre que vou à casa de João. Então vamos lá, primeira coisa, ela é uma oração? Sim ou não? Sempre que vou à casa de João. Deixa eu sair daqui para que tu possa enxergar todo o quadro. Tá? Sempre que vou à casa de João é uma oração? Com certeza. Por quê? Porque tem um verbo. Muito bem, ó. O vou, show de bola. O que está nos indicando essa oração? Tá? Ó, sempre vou à casa de João. Ó, tá? Sempre que.
É de vez em quando? Não, não. Às vezes? Não, não. Uma vez ou outra? Não, não. É sempre que vou à casa de João. Opa, Marques, já entendi. Isso aqui está me indicando tempo. Isso aí, muito bem, está indicando tempo. Então, ó, sempre que vou, não, às vezes, não, segunda só, não, terça só, não, sempre, tá? Sempre que vou à casa de João, fico triste. Então, lembra disso, ó, isso aqui está me indicando o tempo, tá? Então, um momento, no caso, a verdade aqui seria muito mais a frequência, né? Mas a frequência está dentro também do tempo. Então, se está dentro de tempo, isso aqui é temporal. Então, não é à toa que a gente vai chamar essa oração de oração subordinada adverbial temporal. Tranquilo, gente? Obviamente a outra vai ser a tua oração principal. Beleza? Mais uma vez lembrando, tá, gurizada? Olha só, é muito importante que vocês lembrem dos nexos, das conjunções. Então, por exemplo, para introduzir uma oração subordinada adverbial causal, eu preciso de uma conjunção causal. Quais são? Porque, visto que, já que, etc. Para introduzir uma oração, vamos pegar a última aqui, ó. Para introduzir uma oração subordinada adverbial temporal, eu preciso de um nexo temporal. Quando, enquanto, desde que, cuidando, desde que, sempre, né? Porque nós vimos que ele também pode ser condicional, sempre que, e assim vai. Vamos pegar outro. Para introduzir uma oração subordinada adverbial concessiva, eu preciso de nexos concessivos. Exemplo, embora, apesar de que, a despeito, etc. Beleza? Então toma muito cuidado, a gente tem que lembrar dos nexos, tem que lembrar das conjunções para que fique mais fácil essa parte de classificação das orações. Lembrando mais uma vez, questão de pontuação também muito importante. Se eu tiver primeiro oração principal, depois oração subordinada adverbial, a vírgula é facultativa. Primeiro oração subordinada adverbial, depois oração principal, vírgula é obrigatória. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no canal, espero que tenha sido proveitoso, que tenha, né, somado aí para os teus estudos, para o teu concurso, para o teu vestibular, para o Enem, enfim, tá? Mais uma vez, me coloco à disposição, né, tá aqui embaixo o nosso e-mail, cursosdmrs@gmail.com. Tá aqui também o linkzinho do Face, tá? prof.danielmarquesrs, do Twitter, né? O @marquesprof, tá? E mais uma vez, né, pessoal? Você está procurando um curso completo de português e não tão somente dicas, porque aqui a gente vai postando dicas para ajudá-los, né? Mas, Marques, eu quero um curso para, de fato, estudar o português com afinco, toda a parte de língua portuguesa. Então, acessa aqui, ó, o curso do professor Jorge Bart, jorgebart.com.br. Entra no site do professor Jorge Bart, bem bonitinho, bem legal, bem bacana, e também, se tiver interesse, está lá à disposição de você. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, um beijo, fica com Deus e taca isso tudo aí. Até mais. Tchau, tchau.